Modo de viver cristão. Disciplina, doutrina. Aqui no livro de Tito, no capítulo 1 e no versículo 5, o encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir os falsos doutores. Essa aqui é uma carta que Paulo manda a Timóteo, dizendo para que Timóteo colocasse em ordem as boas coisas. Então aqui é uma própria forma de como a disciplina a doutrina ou a disciplina, que tem o mesmo significado, a forma de viver dos cristãos da igreja. Então eles usavam um método de abordagem, eles usavam um objeto de ensinamento, que no caso aqui, Timóteo, o próprio Timóteo, ele percebe que Paulo queria que ele colocasse em ordem as boas coisas. O texto sagrado que eu vou ler para vocês, ele explica diretamente e claramente o que é doutrina da palavra de Deus. Isso é muito bom. Vamos lá. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por estas coisas te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, que de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Mas convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Aí ele vem com os seguintes objetos, que ele não pode ser soberbo, ele não pode ser arrogante, ele não pode ser irado, né? Ele não pode ser dado ao vinho, um homem que se embriaga com as suas próprias convicções, com as suas próprias palavras, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, muito bonito, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a sã doutrina, para que sejas poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, para convencer os contradizentes. Eu acho muito bonita essa parte da doutrina, né? Eu sei que existe algumas pessoas que criam suas próprias doutrinas, existe a doutrina da pessoa e existe a doutrina da palavra de Deus, que são coisas completamente diferentes. O que eu estou abordando aqui é a doutrina da palavra de Deus. Um dicionário, se você pegar um dicionário aí de uma enciclopédia teológica, você vai ver que a disciplina ou a doutrina é qualquer ramo ou conhecimento considerando um objeto de ensino ou a disciplina aplicada em si. No texto de Timóteo, a gente percebe que o objeto de ensino era a vida do bispo, era a vida daquele homem que tomava conta da igreja primitiva. Tanto que ele dizia que convém que o bispo ele seja irrepreensível, quer dizer, o bispo não poderia cobrar de uma outra pessoa uma coisa que ele não faz, né? Irrepreensível. E quando nós nos tornamos repreensíveis? Quando nós cobramos das pessoas coisa que nós não fazemos, né? E vamos aqui dar prosseguimento. Irrepreensível. E ele continua. Como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, são qualidades que realmente eu percebo que nesses últimos dias é muito difícil. O próprio dinheiro, a própria fama, deixa o homem orgulhoso, deixa o homem soberbo. O que é soberbo? Se achar superiores aos demais. Se achar na qualidade de bispo ou pastor que ele é superior aos outros irmãos, que ele acha que ele é melhor que os demais e que a forma dele viver, a sua forma de disciplina, doutrina é a doutrina da palavra de Deus, doutrina é ensino da palavra, disciplina é a disciplina de vida que você desenvolveu para você viver. Tem algumas pessoas que desenvolvem a sua própria disciplina de vida, sua própria maneira de viver, que acha que ele é superior aos demais. Por exemplo, o fariseu, quando ele se apresenta na oração, isso aqui é uma vaga lembrança do que passa na minha mente aqui, do que acontece no Evangelho de Lucas. Ali Lucas, o fariseu vai até a hora da oração e ele se coloca de maneira muito arrogante, dizendo: Senhor,
Eu dou o dízimo de tudo, oro 3 vezes aos dias. Eu não sou como os demais homens. Então a sua oração é uma oração cheia de soberba, porque ele fala que ele não é como os demais homens. Ele dá o dízimo de tudo. E ainda ele aponta ainda, ele classifica o fariseu, ele classifica ali o pecador como um homem qualquer. Eu não sou como esse publicano, não sou como esse pecador, como esse homem aqui. Então, quem é que foi justificado nas suas orações? Na verdade, quem foi justificado das suas orações foi aquele homem que bateu no peito e disse: Ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então, agora que eu estou usando um objeto de doutrina, um objeto de ensinamento, como que a oração. A oração ela não pode ser feita de maneira que você ora falando para Deus que os outros é inferior a você. Deus não ouve esse tipo de oração. Eu estou usando agora a oração como objeto de ensino e disciplinando você não se comportar desta forma. Então isso é doutrina. Doutrina é ensinamento que nos leva a uma disciplina de vida da gente ter uma postura de comportamento a não ser como uma pessoa que faz de maneira arrogante. Então, ao invés de você ser soberbo, você vai ser humilde. Ao invés de você ser ganancioso, você vai ser moderado, justo, amigo do bem, temperante. Ah, pastor, mas algumas pessoas dizem que doutrina é a forma como a pessoa se veste. Não, doutrina não é só isso. Doutrina é um objeto de ensino que disciplina a pessoa a viver como Deus quer. Vamos lá. Ali em Mateus capítulo 28, né, versículo Mateus 7, 28 diz assim: Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Que coisa linda, né? Jesus terminando os seus discursos, a multidão admirou-se da sua doutrina. O que era a sua doutrina? A forma como Jesus abordava o mundo espiritual e o objeto do ensino. O objeto do ensino nunca era expor uma pessoa. Quando uma pessoa prega o evangelho expondo a pessoa, citando o nome de uma pessoa, você está expondo a pessoa ao ridículo, você está querendo humilhar a pessoa, querendo dizer que você é melhor do que ele, não faz o que ela faz. É errado. Se você se acha correto, você não deve fazer uma comparação. Comparação não é uma coisa boa de se fazer. E não é bom a gente se comparar com ninguém. E nem comparar uma pessoa comigo e nem eu me comparar com outra pessoa. Além de ser errado, na verdade é deselegante, para não dizer outra coisa. E não ensinava como os fariseus. Então Jesus ensinou muito por parábolas. Então, a parábola do semeador, nós temos a parábola do grão de mostarda, nós temos também a parábola do juiz iníquo sobre a oração. Então Jesus ele teve os seus objetos de ensino foram as parábolas, né, e muitas outras coisas assim que realmente nos traz um grande elevo espiritual. O povo admirava também o objeto da doutrina de Jesus, que Jesus ele ensinava de forma que ele não ofendia as pessoas. A sua doutrina era baseada em parábolas, como a árvore e os seus frutos. Quando ele sai ali e bate na árvore não encontrando fruto, ele diz: maldita, bate nela e fala que jamais nasça um fruto de ti. O seu objeto de ensino era ou uma árvore, ou era um conto de uma história, ou era uma parábola para dar exemplos do reino de Deus. Mas vamos lá. Tito 1,9 ele fala: e retendo firme a fiel palavra que é conforme a sã doutrina, para que sejas poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, quando ele diz que ele era poderoso tanto para admoestar, então ele usava, o próprio Timóteo ele dava exemplos da família, ele falava que o bispo ele tinha que ser moderado, amigo do bem, marido de uma só mulher. Então a igreja primitiva, eles tinham como objeto de ensino o modo de viver familiar. Na verdade, o que era se discutido ali em Tito, em Timóteo, era o cuidado que eles tinham referente à família.
Eles se preocupavam muito com a forma, com o formato das famílias. Quando eles apresentavam um presbítero, alguém que pregava a palavra, eles olhavam a construção familiar, o projeto familiar, de construção familiar daquele presbítero, daquele bispo. Olha, quem é o bispo que vai tomar conta dessa obra? Então eles observavam os filhos, observavam a esposa, a maneira deles viver, e sendo aprovado isso, eles constituíam esse homem como bispo da igreja, eles constituíam esse homem como pastor da igreja, porque sabia que os seus filhos tinham um comportamento são, um comportamento moderado, sabia que era uma família baseada numa construção em que era o primeiro casamento e que eram dois, a primeira fé, né? Que eles não abandonaram a primeira fé, o primeiro casamento, em que o homem e a mulher se dedicavam e lutavam para criar os filhos. Tanto que no livro de Timóteo, no capítulo 5, no versículo 5 e no versículo 8, ele fala, né? Timóteo 5,8, ele fala: mas se alguém não tem cuidado dos seus, olha que objeto de ensino ele usa aqui sobre a viúva. Ele fala assim: olha, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que fiel. Então ele diz que aquele que não cuida dos seus, ou da família, ele nega a fé. E ali eles orientam as viúvas. A viúva que estava triste, desamparada, eles não proibiam ela de casar, mas eles queriam que as viúvas esperassem em Deus, em rogos, em orações. Se ela quisesse casar, ela casasse que um homem que aceite os seus filhos como se fosse seu próprio filho. É pecado uma viúva casar? Não, não é pecado uma viúva casar. Desde que o homem que ela está o recebendo como seu novo marido aceite os seus filhos como se fosse filho dele, mesmo não sendo seus filhos de sangue. Porque o próprio Timóteo e a igreja primitiva da época, eles admoestavam e repreendiam severamente as mulheres que abandonavam seus filhos. Gente, para e pensa comigo. Quantas crianças têm jogada na rua? Quantas pessoas que nascem, né, durante um tempo têm família e depois crescem abandonados? Quantas pessoas que têm traumas de infância por causa da desconstrução familiar? E a desconstrução familiar acontece na separação. Quando um casal se separa, né, hoje as pessoas acham muito comum separar, eles não prestam atenção na consequência deste ato. Quando um casal se separa, é uma mãe, é uma criança que fica sem mãe, é uma criança que fica sem pai, pai ausente. Tem pais, tem mãe, mas não são pessoas presentes, são pessoas ausentes. E aí essa pessoa cresce com um distúrbio mental terrível, crescer sem a referência de um pai, sem a referência de uma mãe. Então por isso ele escreve em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 5. Ora, aqui é verdadeiramente viúvo e desamparado, espera em Deus, e persevera de dia e noite em rogos, em orações. Então, o objeto do ensino, dá licença aqui, deixa eu pegar minha Bíblia. O objeto do ensino aqui em Timóteo praticamente são as viúvas, o planejamento familiar. E o planejamento familiar precisa existir. Ele precisa. A disciplina de vida da formação de uma família. Isso é muito importante. Porque eu comecei falando da doutrina, o que é disciplina de vida, a forma como eles escolhiam os presbíteros, as famílias que iam tomar conta da igreja, sabendo que essas famílias, a forma de viver dessas famílias era uma disciplina de vida que seria praticamente exercida ali quando você coloca esta pessoa na frente de uma obra em que ela tem uma disciplina de vida, o próprio povo copia essa disciplina de vida. Então eles se baseavam muito na construção familiar, o planejamento familiar. Gente, isso é muito importante mesmo. E para encerrar esse vídeo, falando sobre doutrina, falando sobre disciplina de vida, né? E na verdade tendo aí um projeto de uma construção familiar. Você que pretende ter filhos, você que é casada,
você que está dentro da igreja, você que quer casar, você não casou, mas quer casar. E você que não quer casado, tem filhos, você não tem filhos e quer ter filhos. Deixa aqui essa palavra para você meditar. Diz assim, Tito capítulo 2, versículo 15. Desculpa, Tito não, Timóteo 2,15 está escrito assim. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, a mulher, ela será salva, dando luz a filhos, se... Então, a gente tira aquela ideia daquela disciplina de vida de Gênesis, capítulo, lá no livro do Gênesis. Crescei e multiplicai. Quantas pessoas que pega a Bíblia Sagrada, a primeira coisa que ela fala para o casal dentro da igreja. A Bíblia fala que crescer e multiplicai. Então vamos ir para o campo da teologia agora. Aqui você encontra Timóteo dizendo, salvar-se-á a mulher, porém, dando luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé. Ela salvar-se-á dando luz a filhos. O se... Isso significa que não só basta ela ter filho e procriar e encher o mundo que ela vai ser salva. Ela tem que ter modéstia na fé, que são os princípios que eu citei agora há pouco. A mulher que tenha cuidado dos filhos, que exercitou a fé, que tenha exercido a sua piedade para com a sua própria família. Ah, pastor, por que no livro do Gênesis ele fala crescer e multiplicar? Porque era um período em que a humanidade precisava ter o máximo de pessoas possível, não só para a procriação, para como a existência da espécie. Entende? Então o livro de Gênesis, o próprio Deus dá ordem para o homem crescer e se multiplicar pelo fato da existência da espécie. Depois que a espécie ela consegue se pôr na cadeia alimentar, o homem ele está no topo da cadeia alimentar, não é o leão, não. O homem é o animal, é o animal mais racional que tem, que pensa, que não age por impulso, que não age pelas emoções, mas age pela razão, ele pensa. Né? Praticamente hoje, nós passamos do período de crescer e multiplicar pelo fato da própria existência em si. Hoje nós vivemos um outro período. Nós vivemos o período da disciplina de vida que nos ensina como viver. Então nós passamos do período de existir como ser humano. Olha, aquele animal está em extinção. Por quê? Porque ele não tem a quantidade suficiente dele e ele não sabe da onde ele vai tirar o seu alimento. Não, nós já passamos dessa fase. Já se passaram quase 8.000 anos. Então, o homem hoje ele está espalhado sobre toda a face da terra. Agora, do que o homem precisa? De disciplina de vida e como viver. Concorda comigo que muitas crianças estão jogadas pela rua, a fome, a droga, né? a violência urbana é fruto do quê? Da desconstrução familiar, da falta de planejamento familiar e da disciplina de como se cria os filhos e da disciplina de como se cria a família dentro da igreja. Então, por isso que ele fala, salvar-se-á a mulher dando luz a filhos se permanecer com modéstia na fé, tá bom? Então aí eu deixo essa palavra falando sobre doutrina, disciplina de vida, construção familiar, tá bom? Que é muito importante nos dias de hoje. Desde já eu agradeço a todos vocês que têm se inscrito no meu canal, que têm compartilhado os nossos vídeos. Muito obrigado mesmo, tá bom? Estou gravando esse vídeo aqui para tentar ajudar você espiritualmente. Desde já eu agradeço e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.